Olá, tudo bem, gente? O tema desta semana que nós iremos trabalhar com vocês hoje é direito natural e direito positivo. Há uma discussão interminente sobre essa questão, do qual nós iremos conversar com vocês, mas antes de fazer um debate sobre a questão do direito natural e o direito positivo, se existe um que é melhor e superior do que o outro, se um tem que respeitar o outro, etc. Nós vamos, nós vamos, é, nós vamos então trazer algumas considerações antes com vocês, né? Bom, vamos começar com o conceito de direito natural. O que é direito natural? Direito natural é a ideia abstrata do direito. É o ordenamento ideal, que corresponde a uma justiça superior e anterior. É um sistema de normas que independe do direito positivo, ou seja, que independe das variações do ordenamento da vida social que se originam no Estado. E a partir do próprio conceito, nós já podemos notar uma diferença entre o direito natural e o direito positivo. A diferença entre eles é que o direito natural independe de leis ou do próprio Estado. Ou seja, ele surge, ele faz parte da essência do ser humano, ele faz parte da própria natureza do ser humano. Então, ele é anterior ao próprio da própria criação do Estado. Então, a primeira diferença básica é justamente esta aqui, né? Por isso, o direito natural é considerado um direito autônomo. E esse tipo de direito é inerente a todo o ser humano, possuindo caráter universal e um caráter imutável e atemporal. Segundo a corrente justnaturalista que advoga a superioridade do direito natural, o direito natural é algo inerente a todo ser humano desde o seu nascimento. E ele, então, não depende do Estado e nenhuma lei, sendo de caráter universal, imutável e atemporal. Assim, esse direito, ou melhor dizendo, esses direitos naturais do homem se baseia nos próprios princípios humanos, e na moral de cada sociedade. E aí nós temos aí o direito natural, daquilo que nós já falamos. O direito natural, ele deriva da própria natureza de algo ou da sua essência. Hoje, nós temos três correntes sobre o direito natural que se divergem basicamente quanto à sua origem. Segundo os justnaturalistas, o direito natural é algo que é inato ao próprio ser humano, que faz parte da própria natureza do ser humano. Posteriormente, principalmente com o advento do cristianismo, justnaturalistas vão afirmar que o direito natural vem da própria vontade de Deus, que capacita os homens a criarem, a desenvolverem essa forma de concepção dos princípios e valores estabelecidos dentro do direito natural. E depois, já na Idade Moderna, com o Iluminismo, com os filósofos iluministas, neste período vai surgir outros que vão falar que a racionalidade, que o direito natural é fruto da razão humana, fruto da racionalidade dos próprios seres humanos, que em convenção eles detectam esta ideia de direito natural. Assim, como nós já falamos com vocês, as principais características do direito natural são a sua própria universalidade,
além da imutabilidade, ele não muda com o decorrer dos tempos, tá? Eles são preceitos, princípios aceitos e vão sendo assimilados no decorrer do tempo da história. E o seu conhecimento se dá pela própria razão do homem. Tá? O direito natural, ele é um pressuposto, é algo que é muito subjetivo, é um pressuposto daquilo que se acha que é correto, daquilo que se imagina que é justo, é parte de um princípio de que existe um direito, parte-se de um princípio que existe um direito comum, inerente a cada pessoa, a cada ser humano, e que esse direito ele é universal. Daí nós falarmos com vocês as características principais desse tipo de direito é a sua universalidade, imutabilidade e o conhecimento através da própria razão. Nós estamos dando ênfase nisso daqui porque talvez lá na prova nossa pode cair uma questão falando da diferença entre direito natural e direito positivo. Tá? A corrente que trabalha o direito natural é o justnaturalismo. Tá? É uma forma de pensamento filosófico jurídico que engloba todas as teorias defensoras da existência de um direito natural. Elas afirmam que além do direito positivo existe uma ordem superior, no caso, o próprio direito natural, que é a expressão do direito justo. Todas as correntes justnaturalistas, elas só divergem quanto à origem e à fundamentação deste direito. Como nós já retratamos aí com vocês, esse direito ele tem a origem na própria natureza do ser humano, ele tem a origem na convenção, na razão do próprio ser humano, ou fruto da vontade de Deus. Tem a sua origem entre os filósofos gregos, né? Foram os filósofos gregos, principalmente Sócrates, Platão, e por último, muito bem trabalhado essa questão por Aristóteles, e Aristóteles então trabalha essa concepção e ele do direito natural, e ele acaba sendo considerado o pai do direito natural, falando nesta ênfase, dando ênfase na ideia subjetiva de se trabalhar os princípios e os valores morais como algo imutável que não passa, que é independente, é a concepção do próprio Estado, né? E aí nós temos o direito positivo. O direito positivo é o próprio ordenamento jurídico que é determinado num país, em determinada época. É o próprio direito positivo, é o próprio direito colocado, posto. O direito positivo nada mais é do que o conjunto de leis, regras e normas estabelecidas dentro de uma sociedade. É um conjunto que é de leis, de normas, estatuído, né, criado oficialmente pelo Estado, né? Então, o direito positivo é algo que é criado, institucionalizado pelo Estado e que ele tem uma validade jurídica em determinado tempo e lugar específico. E, sendo assim, se tem uma validade jurídica dentro do lugar e um tempo específico, ele também tem um prazo de validade, tá? Ele não é eterno, ele é imutável e ele é uma criação do próprio Estado. A corrente que analisa, que discute sobre o direito positivo é chamado de positivismo jurídico. Surgiu também já no fim no início do século XIX na Europa, e essa corrente ela trata o direito como lei. Direito não é princípio, direito é lei. O maior teórico do positivismo ou do positivismo jurídico foi o filósofo austríaco Hans Kelsen. Tá?
Então, o positivismo jurídico é uma ordem jurídica emanada do Estado, tá? É, é, é um conjunto de normas juristas escritas, vigentes, é, vigentes em um determinado território, é, criado dentro do Estado. Ele, é, ele tem uma função, segundo alguns juristas, de servir de uma espécie de contrapeso, tá, às atividades legislativas do Estado, no sentido de obrigar principalmente aos governantes, aqueles que detêm o poder, a não governarem a esmo, não governarem de forma absoluta, tendo que respeitar então os princípios e tendo que respeitar as leis e normas estabelecidas dentro da sociedade. O direito, é, o direito, o direito positivo, como vocês estão vendo nesse slide, ele é um direito antagônico ao próprio direito natural, tá? É, é, advoga a ideia de que é o direito correto, é o dever ser, é a forma criada pela convenção dos cidadãos que pertencem a um Estado. Então, segundo os filósofos positivistas, o direito, as leis criadas pelo Estado, elas são melhores e superiores aos princípios estabelecidos dentro do direito natural, e por isso tem que ser obedecido, por isso tem que ser obedecido e respeitado. E aí, algumas das diferenças e algumas das reações ou críticas do justnaturalismo quanto ao respeito, com respeito ao direito positivo. Os positivistas negam a existência da validade do direito natural por considerar um ideal de justiça ser atingido pelo homem. Então, sendo um ideal de justiça, acaba sendo algo muito subjetivo que vai variar durante o tempo, o espaço e de acordo com o contexto social e histórico, né? Segundo os positivistas, o direito é a lei. Direito não é a justiça. Direito é a lei, que é um produto do Estado. A consagração da lei é o pressuposto básico de organização social de um Estado. Para o positivismo, a justiça é sempre relativa. O direito é aquilo que é aquilo que o legislador dispõe, né? Aqui nós temos uma crítica que se faz muito ao direito positivo, é que muitas vezes o direito positivo ele é imposto a uma sociedade por meio do Estado, através dos governantes que detêm o poder e que governam de forma totalitária, autoritária e absolutista, e que, ao tentar exigir a aplicação deste próprio direito, acabam levando a regimes totalitários ou autoritários. Exemplo disso foi o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O nazismo, uma doutrina totalitária de extrema direita, que exigia a aplicação do direito entre todas as pessoas que faziam parte do Estado alemão, e levou ao Holocausto, né? Nós conversamos já com vocês em uma outra oportunidade. E também tivemos a ditadura militar. A ditadura militar exigiu o cumprimento da lei aqui
no Brasil. Então nós tivemos aí um período de mais de 20 anos de ditadura militar, e esse tipo de direito positivo que foi aplicado nesses dois regimes eram direitos totalitários, eram regimes, eram direitos absolutistas, onde as pessoas governavam de maneira buscando os seus próprios interesses e o respeito à lei de forma literal. Ou seja, levaram o direito ao extremo por considerar uma norma jurídica autossuficiente, plena em si mesmo, independente, desprovida dos valores éticos, inclusive daqueles ditados pelo direito natural. Como já falamos, Hans Kelsen é o principal autor do direito positivo. Para este autor, as normas do direito positivo são postas pela vontade humana, é arbitrária, é algo que é imposta, tá? Ela vem de cima para baixo e todas as pessoas têm que obedecer. São, portanto, mutáveis, porque elas variam de acordo com o tempo, o espaço, né? Ao contrário das questões da norma do direito natural, elas que já não são dadas de forma anterior, ou que já vem ou que já nasce com a própria vontade do ser humano, que delibera em forma de convenção, tá? Nós temos também aí Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, que são outros autores considerados positivistas. Thomas Hobbes defende a tese da qual o exercício do poder do Estado deve inexoravelmente ser impessoal, objetivando os interesses comuns de seus cidadãos e úteis para o Estado e a sociedade. Rousseau afirma que o direito encontra-se depositado nas mãos do povo, que de acordo com a sua livre e soberana vontade, pode moldá-lo de maneira que desejar. Outro autor, e aqui um caso de Miguel Reale, autor brasileiro, filósofo brasileiro, ele vai afirmar que o direito deve ser estudado no seu tríplice aspecto, no seu aspecto normativo, fático e sociológico. No aspecto normativo, o direito é o próprio ordenamento, é um conjunto de regras estabelecidos, mas ele é oriundo de um fato que acontece dentro da sociedade, de um fato social ou histórico, tá? E esse aspecto sociológico, aqui está errado, é aspecto filosófico, vamos alterar aqui depois, que tem essa outra dimensão. E aqui o direito tem um objetivo, que é buscar o valor da justiça. Assim, Miguel Reale pensava sobre o estudo do direito, e ele ele trabalha a ideia da teoria tridimensional do direito, que faz essa afirmação do direito positivo, né? Bom, para o justnaturalista, uma norma não é válida se não é justa. Para o justpositivista, uma norma é justa se for válida, ou seja, se existe ou não como regra jurídica dentro de um determinado sistema jurídico. Assim, a norma jurídica ela deve ser criada por uma autoridade competente ou autorizada, quer dizer, o poder legislativo. Essa autoridade seria o poder legislativo dentro de um Estado, que criam essas normas, que colocam ela em vigor, e que deve ser sempre compatível com a outra norma anterior, tá? Gente, e aqui nós temos algumas diferenças básicas entre as doutrinas justnaturalistas e justpositivista. Do lado esquerdo nós temos aí o direito natural e o direito positivo, né? Então, o direito natural é universal, eternos, imutáveis e irrevogável, não possui um caráter histórico, não resultam de um fenômeno. O direito justnatural ele independe da própria vontade humana, e aí tem uma ordem natural, cosmológica, teológica ou antropológica,
que é diferente do positivismo, que tem um caráter formal, tem um caráter temporal e territorial, é um conjunto de leis postas, organizadas hierarquicamente pelo Estado, pleno, decorrente da própria vontade política. É revogável, é variável, é mutável, sendo produto histórico de uma específica sociedade, obrigatória e válida, independente do seu conteúdo. Tá bom? Como considerações finais, nós queremos dizer para vocês e dar ênfase naquilo que estava escrito, nos textos que nós deixamos para vocês, que está postado, que já está postado no ambiente de sala de aula, tá? Vocês devem ler. Vocês devem buscar um entendimento a partir da leitura do texto. Tem um slide explicativo e tem essa audioaula que nós estamos aqui conversando com vocês. Então, só para fazer as conclusões finais daquilo que nós já falamos, nós queremos dar ênfase aqui com vocês sobre o direito natural, primeiramente. O direito natural é o quê? É um pressuposto, é um ideal daquilo que se imagina do que seja o direito que deve ser buscado. É algo que é muito superior ao Estado. Tá? Qual a sua validade? A validade dela é universal, é imutável e é atemporal. Qual a sua base para essas afirmações? Está nos princípios universais que nascem com o próprio ser humano, que fazem parte da natureza do ser humano, seja por vontade de Deus, seja por fruto de convenções do próprio ser humano. Mas é uma ordem abstrata, tá? Portanto, tem um caráter informal. E se o sujeito ele cometer alguma infração, esse sujeito infrator ele não sofrerá ou não sofre uma sanção jurídica. Um exemplo: direito à liberdade e direito à igualdade. São exemplos do próprio direito natural. Sobre o direito positivo, nós falamos, é um direito que foi posto, criado pelo próprio Estado. Tem uma validade, ele é determinado pelo tempo e tem uma base territorial. Ele se fundamenta na ordem e estabilidade da própria sociedade. Tá? O seu caráter é formal, porque ele é escrito, ele é deliberado, e se o sujeito ele é impositivo, ele é algo que é unilateral, e as pessoas então têm que respeitá-la, e a pessoa que não respeitá-la vai sofrer uma sanção jurídica. Um exemplo disso daí é a própria Constituição Federal. Tá? Só falando um pouquinho sobre as infrações do direito natural e do direito positivo, nós gostaríamos de destacar o seguinte: o direito positivo determina o direito como um fator e não como um valor específico, tá, gente? Por isso, é defendido por uma legislação e a infração é sempre considerada um crime ou algo passível, algo que tenha que ser punido se não for cumprido ou obedecido, gerando sempre uma sanção jurídica de acordo com o ato cometido. Por outro lado, nós temos aí a transgressão de uma regra vista como direito natural, não sofrerá essa sanção jurídica, pois não é previsto por lei. Porém, a sociedade que dá valor a esse direito irá repudiar o ato da pessoa, tá? Vai ser muito recriminado. Então, é isso que nós queremos deixar com vocês sobre o direito natural e o direito positivo. Gostaríamos de apelar para vocês, para que vocês lessem o texto, para terem uma visão
mais ampla dessa discussão sobre direito natural e direito positivo. Ok? Muito obrigado. Então, até